Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Essa semana eu estive falando sobre essa situação, quando nós oramos e muitas vezes nós não somos atendidos, né? Nós ficamos aí questionando por que Deus não está me ouvindo, por que Deus não responde minhas orações. E falei no vídeo da segunda-feira, 3 motivos, né, que pode fazer com que você não recebam as bênçãos do Senhor, que as suas orações não sejam atendidas. No vídeo da quarta-feira também falei um pouquinho sobre isso. E hoje é o vídeo da sexta-feira. Vou estar finalizando essa semana falando sobre isso. Quando nós oramos e quando nós esperamos que o Senhor nos responde, né? E muitas vezes acontece dele não atender as nossas orações, atender nossos pedidos. E a palavra do Senhor diz o quê? Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á, não é verdade? Mas nós precisamos entender que para o Senhor atender nossas orações têm que estar no centro da vontade do Pai, e tem alguns motivos que farão com que Deus te responda ou não, tá? Hoje já quero começar pela palavra do Senhor, contando um pouquinho aí da história de Davi, tá? Tudo que tá aqui na palavra é para nós colocarmos em prática nas nossas vidas. Por isso eu sempre alerto vocês a estar lendo a palavra, procurando aprender a palavra. Mesmo que você tenha um pouco de dificuldade, às vezes você fala, eu leio e eu não consigo entender. Peça ajuda ao Espírito Santo, fala, Senhor, Espírito Santo, eu vou ler agora a palavra, me revela a tua palavra, porque aqui é o mistério do Senhor. Se você lê a palavra de uma forma carnal, você não entende nada. Mas se você lê a palavra pedindo ao Senhor sabedoria, guiada pelo Espírito Santo, você vai descobrir muitas bênçãos, você vai descobrir o mistério de Deus na palavra dele. E vai aprender muito e vai colocar em prática na sua vida. E não tem como você não viver as promessas do Senhor se você andar de conformidade com a palavra do Pai. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Davi. Davi tem uma particularidade na vida dele, que ele pecava, mas ele reconhecia o seu erro. Ele caía, mas logo se levantava. E ele ia na presença do Senhor, pedia perdão a Deus e continuava a caminhada. Ele não desistia não. Davi é um exemplo para nós de um homem que, como o próprio Deus disse, ele era segundo o coração de Deus. Mas quando você começa a ler a história de Davi, tem a história que ele foi ungido, escolhido para ser rei. Tem história que ele matou um gigante. Tem história que ele fugiu para não ser morto por Saul. Tem história que ele teve a oportunidade de matar Saul, mas por temer a Deus, e ele sabia que Saul era ungido de Deus, ele não o matou. E tem várias histórias de Davi, mas também tem as histórias que você vai ver que Davi muitas vezes pecou, fez coisas assim horríveis, né? E é interessante a palavra de Deus, porque o nosso Deus poderia falar, olha, coloca aqui na Bíblia só o que é perfeito, só o que é agradável, coloca aí na Bíblia as coisas boas que esses homens fizeram, mas a palavra do Senhor retrata muito quem Ele é. Nosso Deus é muito verdadeiro e Ele não esconderia de nós essas coisas. Às vezes nós vemos homens pregando a palavra do Senhor, mas colocando essas coisas em oculto para que não venha trazer algum escândalo, para que nós não venhamos ter um novo conhecimento daquilo que é bom e daquilo que é errado, né? Mas a palavra do Senhor está aqui clara. Então, o nosso Deus não escondeu de nós esses momentos, essas atitudes ruins que esses homens tiveram, para que nós possamos ter eles como exemplo, saber que nós podemos errar, que nós podemos pecar, mas há um Deus que está pronto a nos perdoar e nos abençoar, nos ajudar nessa caminhada. E hoje, né, pela misericórdia do Pai, tem o Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário e deu para nós o direito à salvação, e Ele é o nosso advogado junto ao Pai. E também temos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que está sempre conosco, nos ajudando a nos levantar, a andar no caminho correto que agrada a Deus. Então vamos lá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa parte de Davi. Davi pecou contra Deus. Davi, ele adulterou e ainda foi um homicida. Teve um momento que Davi está ali no seu palácio. Ele sai na área ali do seu palácio e ele observa uma mulher linda, maravilhosa, Betseba, só que essa mulher é casada. Então Betseba está ali tomando um banho, aquilo instigou o coração de Davi. Davi desejou aquela mulher e mandou buscar ela. Então assim ele foi, se deitou com aquela mulher e pecou, porque aquela mulher já tinha um marido. E depois, para ele poder ficar com aquela mulher, ele colocou o marido dela na frente da batalha, fazendo com que ele fosse morto, né? De uma forma, naquele momento ele pensou assim, eu vou colocar ele na frente, ele vai morrer, não foi eu estarei livre disso, mas do nosso Deus, nós não escondemos nada, o nosso Deus vê tudo. Então o que aconteceu é que ele colocou assim, Urias
ali na frente da batalha e ele foi morto. Então Davi ficou com a mulher de Urias, pensando ele que estava enganando todo mundo, mas o nosso Deus nunca pode ser enganado, porque o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. Então, Deus manda ali um profeta falar com Davi sobre essa questão. Passando essa situação, nós precisamos entender mais um fato importante. Toda vez que nós errarmos, toda vez que nós pecarmos perante o nosso Deus, nós vamos sofrer as consequências. O nosso Deus nos perdoa do nosso pecado, quando nós reconhecemos nossos erros, tá? Mas a consequência do pecado teremos que viver. Por isso temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos plantando, porque se plantamos má semente, colheremos maus frutos. Se plantamos boa semente, colheremos bons frutos. Então temos que tomar muito cuidado com a nossa caminhada, porque do nosso Deus nós não conseguimos esconder nada. Nós escondemos do homem, nós enganamos o homem, mas ao nosso Deus não. Então Davi vai sofrer uma consequência sobre isso. Ele fica com aquela mulher engravida dele e aquela criança nasce, só que a criança fica doente. Então Davi fica desesperado vendo aquela situação, vendo que a morte estava batendo na casa dele. Então, mesmo sabendo do erro dele, mesmo reconhecendo isso, ele vai à presença do Senhor. Então Davi, o que ele fez? Ele começa a orar e jejuar pelaquela criança, para que aquela criança fosse livre da morte, para que aquela criança recebesse ali uma cura. Então está aqui na palavra do Senhor, em 2 Samuel, versículo 15, que diz assim, ó: a morte do filho de Batseba, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então ali ele está orando, está buscando a Deus uma cura por aquela criança. Ele já tinha reconhecido o erro dele, já tinha pedido perdão a Deus e ele estava ali pedindo ao Senhor aquela bênção. Gente, tem um gatinho aqui, ó. Ai, gente, e os meus gatos. Então, simplesmente, ele continua ali em oração. E olha só o que diz a palavra do Senhor no versículo 18. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz, como pois lhe diremos que a criança é morta? Então eles estavam com medo de falar para Davi que a criança já havia morrido. Mas Davi, como era muito esperto, percebeu aqueles homens cochichando. Então ele percebeu que a criança já havia morrido e que Deus não tinha respondido à oração de Davi. Então eu quero enfatizar para vocês que isso acontece, tá? Muitas vezes pedimos ao Senhor algo e pode ser que Deus responda e pode ser que Deus não responda. No caso de Davi, Deus não respondeu porque ele estava vivendo a consequência do seu pecado, tá? E o que é interessante aqui é como é a reação de Davi. Davi, quando fica sabendo que aquela criança morreu, ele estava ali jejuando, orando, né? Estava sem se alimentar, estava abatido, estava ali na presença do Senhor, buscando da mão de Deus a bênção, porque ele sabia que era da mão do Senhor que poderia vir a bênção. A vida está nas mãos do Senhor, né? Então ele estava buscando na fonte correta, mas ele percebeu que Deus não respondeu a oração dele e que aquela criança havia já falecido. O que ele faz? Ele poderia agora entrar em depressão, começar a reclamar, começar a falar: poxa Deus, eu sei que eu errei, mas eu te pedi perdão, por que Deus você fez isso com o meu filho? O meu filho não tinha culpa, quem errou foi eu, por que você não castigou a mim, né? Não, a maneira que Davi agia é o que deixa para nós um grande exemplo. Ele temia o Senhor, ele amava o Senhor e ele era um homem como qualquer um de nós. Ele poderia errar ou poderia acertar, mas ele reconhecia o seu erro perante Deus. Então ele se levanta daquela situação quando ele percebe que a criança já estaria falecida, né? Então ele se levanta e olha só o que diz no versículo 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Olha a atitude de Davi. Davi percebe que a criança já está morta, se levanta, muda de veste, né? Como diz, bom, então aqui já passou, morreu, agora a vida continua. Né? Essa atitude que nós temos que ter. Por isso esses homens faziam grandes diferenças, tá? Nós hoje, se acontece um caso desse, a gente já entra em depressão, a gente começa a maldizer o nosso Deus, e a gente, em vez de buscar de Deus a bênção, a presença de Deus em nós afastamos o Espírito Santo de nós. Mas Davi não. Davi se levanta daquela situação, é claro que ele estava triste, afinal de contas ele tinha perdido o filho dele.
Imagina só, ele se levanta, muda de veste, mudando o quê? De atitude, de posicionamento. Está ali abatido, está jejuando, está orando, não recebi minha bênção, me levanto, me posiciono na presença do Senhor e vou fazer o que agora? Adorar o nosso Deus. Que coisa mais linda, precisamos aprender isso, irmãos. Nós precisamos colocar isso em prática. Então olha só a atitude de Davi, ele se levanta, entra na casa do Senhor e vai adorar a Deus. Que coisa mais linda, que possamos ter essa atitude quando passarmos dificuldade, sabendo que o nosso Deus é conosco, quando as coisas estão bem e quando as coisas vão mal também. Porque o nosso Deus, ele sempre é o melhor, o maior, o grandioso Deus, Criador dos céus e da terra. No versículo 24 diz assim: Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Olha que coisa linda, que mostra também esse amor grandioso do nosso Pai. Mesmo quando erramos, mesmo quando pecamos, Ele sempre está disposto a nos abençoar. É maravilhoso o amor de Deus, é um amor incondicional. Prova disso é que Ele deu o único filho dele para morrer na cruz do Calvário por nossos pecados. Que coisa mais linda. Esse é o Deus a quem nós servimos. Por isso que nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. Durante tantos anos eu conheci um Deus totalmente diferente do Deus da Bíblia. Mas quando eu começo a voltar meu coração a conhecer quem é esse Deus, eu fico encantada com esse amor divino que nosso Deus tem. Então aqui Davi, mesmo pecando, mesmo errando, mesmo vivendo essa consequência do pecado, Deus ainda teve misericórdia dele. E ali ele teve essa atitude de adoração a Deus, agradou o coração do pai, e ele vai até a sua esposa, consola ela, fica com ela. Naquele dia, Betseba concebe, e aí vem Salomão, que através de Salomão viu uma grande história depois. Então olha só, os homens nos ensinam o quê? Que depois que você errou, não tem mais saída, que você pecou, você não pode mais reconstituir sua vida, não é assim? E olha aqui, mostrando na palavra do Senhor que não é assim que Deus faz. Deus sempre está disposto a restaurar a nossa vida, mesmo quando tudo está destruído, mesmo quando você olha e não tem saída. O nosso Deus é o Deus que restitui, o nosso Deus é o Deus que restaura. E aqui Deus restaura a vida de Davi, após toda essa situação, e concede a ele um filho. Depois eu quero aprofundar com vocês sobre esse assunto, trazendo aí uma mensagem que está no meu coração em outro vídeo, amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.